Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? É uma alegria retornar a casa. Nós estivemos aqui em junho, num culto de domingo à noite. Eu creio que muitos que estão aqui estavam também nesse dia, né? Eu compartilhei rapidamente meu testemunho no Vale de Baca e trouxe uma palavra direcionada do Espírito Santo para a igreja. E essa manhã vai ser da mesma forma. Alguns não estavam aqui e eu vou compartilhar o meu vídeo, um vídeo de 5 minutos, onde eu resumo o meu testemunho. Os irmãos tiveram acesso ao livro no Vale de Baca e eu creio que quem leu foi muito edificado com essa história. Eu creio que quem leu passou a ter uma visão renovada do seu vale de lágrimas. Passou a compreender a importância de Deus forjar a nossa fé nas tribulações, através do fogo das provações. Um fogo que produz uma fé inabalável. O vale de lágrimas é para isso. É para que o Senhor forje em nós o caráter de Cristo, a imagem de Cristo. Esse é o propósito da tribulação. Para que possamos chegar não num lugar, não simplesmente para chegar em Sião, que é a nossa pátria celestial, mas o nosso destino não é um lugar, é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Então tudo vai cooperar para este bem. Então, que você leia este livro, eu trouxe ele de novo, que os irmãos que não tiveram acesso hoje vai ter novamente. É um livro missionário, é uma oferta para missões. Nós somos missionários, eu e meu esposo, e 100% de todo o ministério é doado. E nós temos feito uma obra agora, em 2016, no Brasil, na vida dos nossos irmãos que estão sofrendo nessa crise devastadora, desempregados, dispensas vazias, ordem de despejo, contas vencidas. Essa é a realidade de muitos irmãos dentro das nossas igrejas e muitas vezes não sabemos. Aquilo que o irmão falou aqui, muito sério. A graça é para nos salvar, a graça nos salvou, mas a fé que o Senhor nos deu é para o outro, não é mais para nós. Não tem sentido viver uma vida na presença do Senhor Jesus se essa fé não me mover para o próximo. Então que possamos abrir os nossos olhos para este momento de desespero na vida de muitos. Amém, igreja? Então o livro ele tem esse sentido também, além de abençoar a vida de quem lê, abençoar a vida também de quem está recebendo o recurso dele. É uma oferta a partir de R$20. Quem está em Cristo anda em novidades de vida. Se eu acordar aqui amanhã, Deus acorda comigo. Se eu não acordar aqui amanhã, eu acordo com Ele. Essa é a beleza de viver um dia por vez. Eu gosto de usar uma frase do Padre Léo, e isso às vezes até remexe algumas pessoas quando eu falo, né? Mas é um dos pregadores, sim, dos poucos que pregou mesmo contra o pecado e o arrependimento dentro da Igreja Católica. E ele diz assim, uma das suas últimas ministrações, ele fala assim: viva cada dia como se fosse a última vez. Um dia você acerta. E eu coloquei mais um lema dentro da minha vida, dentro desse pacote. E esse eu aprendi com o pastor Lúcio. Quando eu terminei de pregar, quando eu terminei de dar um testemunho, ele falou algo revelador, que eu guardei no meu coração, e eu cito isso nas minhas pregações. Ele disse assim: Maristela, o câncer está no teu cérebro, mas o teu cérebro não está no câncer mais. O que o Senhor quer fazer conosco é tirar os nossos olhos aqui das coisas que são temporais, passageiras. Estamos esquecendo do que é eterno, daquilo que é duradouro, que é para sempre. A tua alma é eterna. Que os teus valores sejam eternos, sejam espirituais. Que você possa amar aquilo que Deus ama. Que você possa viver dentro do centro da vontade de Deus. E Deus vai fazer o que Ele quiser para que você alcance o que Ele quer para você. E não vai ser a sua vontade. Muitas vezes não será a sua vontade. Deus teve que tratar muito do meu orgulho. Quando o orgulhoso é contrariado, ele tem a tendência a desanimar na fé. Quando o orgulhoso recebe não,
ele tem a tendência de olhar para o céu e murmurar. Nós somos orgulhosos. Essa é a raiz do pecado. Esse é o pecado luciferiano. É o pior pecado que tem. Vamos dizer que se tem algum pecado que seja diferente do outro, mas se Eliú cita o pecado, ele nem aceita esse pecado do orgulho, está entre os 7 pecados capitais, porque ele é o supra-pecado. É aquilo que fez Lúcifer criar o diabo. O orgulho de querer ser igual. Achar que está tão perto de Deus que poderia ser igual. Estar tão perto de Deus geograficamente não te faz ser filho dele. Não te faz ser alguma coisa. Lúcifer entendeu algo muito errado. Ele estava muito perto de Deus, geograficamente. Mas o seu coração havia o orgulho e a soberba. E Deus tem nos tratado disso, porque dentro de nós há esse pecado, que muitas vezes não nos faz nos entregar realmente a Deus. Queremos o controle da nossa vida, não queremos perder nada, e brigamos com Deus quando isso ocorre. Foi o que aconteceu comigo dentro desse vale. Deus teve que me desconstruir toda. A minha fé era uma fé religiosíssima, legalista. Eu me achava justa diante de Deus pelos meus méritos, porque nós estamos vivendo um contexto de evangelho que é este: você faz, e Deus te abençoa, te abençoa, te abençoa. Sempre um suborno, uma troca, tentando convencer a Deus que Ele tem que nos abençoar, sendo que lá atrás nós já fomos abençoados. Nós somos abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos espirituais. O evangelho falso roubou isso das igrejas e entrou com o evangelho de Satanás, um evangelho maligno. Te darei tudo. Te darei tudo o que você quiser. Este evangelho está no púlpito. Este Deus tem sido adorado. Este é o contexto da igreja brasileira, herdado da nação americana, nas suas teologias de confissão positiva, de movimento de batalha espiritual, a teoria da prosperidade, dos atos proféticos e tantas coisas, muitas que vieram do humanismo, onde Deus sai do centro e entra o homem. O homem agora, ele é importantíssimo. O homem agora é uma raridade que merece todas as coisas. Sim, olha que perigoso. Dentro de nós há um Deus chamado Deus do ventre. Alimenta esse Deus. O falso evangelho tem alimentado um Deus, tem acordado um gigante da natureza pecaminosa. O Deus da fome, do quero, eu quero, me dá. Provérbios diz que a sanguessuga tem 2 irmãs, Dadá. O Dadá do filho pródigo: dá-me o que é meu. Dá-me o que é meu. E as igrejas têm enchido, ficado cheias com essa promessa desse falso evangelho. Obrigada, irmão. Tirando os nossos olhos daquilo que já foi feito, que o melhor de Deus já veio, foi nos dado de graça. Ele já nos deu o seu Filho. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto. O diabo coloca Jesus no monte, oferece tudo para Jesus. Só se me adorares, se prostrares, tudo é seu, Jesus. Te darei tudo. Este é o evangelho que atrai multidão. O evangelho de Cristo é outro. Se quiser vir após mim, negue-se. Negue-se. Renuncie. Toma a sua cruz e me siga. Este é o evangelho de Jesus, esquecido em muitas igrejas. Em muitas igrejas, em muitos corações. Muita gente acha que tomar a cruz,
acha que a cruz é o marido, é a esposa, é a sogra, é o cunhado, é o patrão, é o filho. Na cruz romana, eles colocavam o pior: o ladrão, o assassino, o malfeitor. Mas Deus colocou na cruz o melhor que Ele tinha no céu, o seu único filho. O que Jesus nos ensinou na cruz? O que é tomar a cruz? O que Jesus fez nela? Ele se doou, Ele se entregou por nós, Ele nos amou até a morte, em morte de cruz. Ele renunciou à sua glória, Ele renunciou tudo por obediência, para a glória do Pai e para nos reconciliar com o Pai. Ele nos amou incondicionalmente, Ele nos perdoou, Ele nos justificou. Na cruz fomos adotados, fomos regenerados. A cruz é isso, meu irmão. Tomar a tua cruz é você fazer o mesmo pelo outro, a começar pela tua casa, a amar incondicionalmente, a perdoar, a não entulhar o teu coração, a se doar, a entender o serviço. Isso é a cruz. Este é o Evangelho de Jesus, um Evangelho muito simples. Eu quero tratar hoje de um assunto, dentro daquilo que nós já estamos falando, está em Jeremias, no capítulo 8. Pode deixar aberto já o livro de Jeremias. Nesse contexto do profeta Jeremias, 626 anos antes de Cristo, Deus o levanta como profeta. Jeremias, eu te consagrei, ainda no ventre da tua mãe. Te separei antes que saíste da madre, te escolhi e te enviei como profeta das nações. Jeremias era um rapaz, um menino. E Deus separa aquele homem, aquele menino, aquele jovem, para uma missão muito difícil, árdua, tão árdua, que Deus ordenou que ele não casasse, que ele não tivesse filhos, porque ele estava diante de uma Israel, de uma Judá apóstata, de um povo que virou as costas para Deus, de um povo idólatra, que construiu altares e se curvou diante deles. Judá estava tão iludida, Samaria já tinha sido levada cativa, e para o povo de Judá, eles achavam que ele era bem merecido mesmo, porque era um povo imundo, um povo que se misturou com estrangeiros, e formaram-se os samaritanos. Então, bem feito para eles. E Judá estava iludida, porque pensava: aqui está o templo de Deus, estamos perto de Deus, nada vai nos acontecer. E o povo viveu a vida à vontade, como prostitutas espirituais. Uma Israel, uma Judá prostituta. E o Senhor levanta Jeremias neste contexto, para exortar. A maioria das profecias de Jeremias ele viu ser cumpridas em vida, diante dos seus olhos. Aquele homem não foi morto porque Deus não permitiu, mas ele sofreu muito na mão daquele povo, que não aceitava ser exortado. Eles estavam felizes, eles estavam bem, e Deus estava ali irado. O juízo já estava posto sobre aquela nação, uma nação cheia de injustiças sociais, uma nação que não se importava mais com o necessitado, com a viúva, com o órfão. Os líderes eclesiásticos totalmente prostituídos, contaminados, e vivendo uma vida normal, como se nada estivesse acontecendo. Aí quando a gente pega esse contexto do livro de Jeremias, meu Deus, como é contemporâneo este livro. Ele é para nós, ele é para hoje, ele é para agora. E o capítulo 8 de Jeremias, ele é muito sério. Ele é muito sério. Aqui
nesse capítulo, Jeremias denuncia 3 coisas terríveis que estavam acontecendo. Eu quero trazer esse alerta hoje para a igreja do Senhor. Que hoje, nesta manhã, nós possamos sair daqui com as nossas mentes renovadas, com consciências transformadas do contexto que nós estamos vivendo hoje, perto da volta de Jesus, próximo ao juízo de Deus. Aliás, sob o juízo de Deus. A nação brasileira já está sob o juízo de Deus. O machado já está posto à raiz. E o Senhor tem levantado profetas nessa nação para exortar a sua igreja, para voltar ao arrependimento, porque Deus nos ama. Assim como houve quebra de aliança de Judá com Deus, e Deus trata Judá como sua esposa, como trata Israel como sua esposa, uma esposa que não chamava mais Deus de marido, mas chamava Baal. Assim como temos chamado também Mamon de Deus, assim como temos também chamado Baal de marido, um Deus que gosta de sacrifícios, de legalismo, de esforços, e afastamos do princípio que a salvação é pela graça e de graça. Não há nada que possamos fazer para ser salvos. Nada, nada. E 3 terríveis coisas são denunciadas aqui. A primeira está no verso 8 e 9 do capítulo 8 de Jeremias. A primeira coisa terrível que aqui vai denunciar é ter a lei de Deus na nossa mão e não tê-la no nosso coração. Ter a palavra de Deus à mão, mas longe do nosso coração. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Coisa terrível é ter a Bíblia na sua casa, fechada na cabeceira da sua cama, do seu criado, ou ter ela aberta no Salmo 91, e não ter a palavra de Deus dentro do seu coração. Ter a Bíblia não te faz um cristão, irmão. Seguir a Cristo, sim. A palavra precisa estar dentro do nosso coração. Uma das gravidades do nosso momento como igreja brasileira é ter tirado a profecia do púlpito. A profecia é a palavra. A palavra revelada é a profecia, que exorta, que consola, que edifica, que nos revela Jesus como o centro de tudo. Tirar a profecia do púlpito fez o povo corromper. Corrompeu. Entraram as mazelas do diabo dentro das nossas igrejas. Entrou o mundanismo, o secularismo, e tudo ficou relativo. Tudo agora é subjetivo. A minha vida agora é subjetiva, a minha fé é subjetiva. E as pessoas são tão corrompidas por falta da palavra, que a gente recebe pessoas que vão buscar aconselhamento, que dá dó, por falta de conhecimento da palavra. Eu falo isso a começar por mim. Como eu disse, na minha teologia de crédito, eu pus Deus na parede para me curar, como se Ele tivesse uma obrigação de me curar, porque Ele é Deus de cura. Até que Ele me ensinou que o câncer que Ele tinha que me curar era da minha fé. Que o câncer físico, Ele cura se Ele quiser. Doença física, Ele cura se Ele quiser. Ele tem propósito quando Ele cura. E tem propósito também quando não cura. Que eu tive que aprender isso a duras penas. No livro eu não escondo nada. Tá? Desnudado, tudo que Deus fez comigo. Ele falou, faça tudo notório. Tudo que eu fizer com você, através de você, faz notório. Que o povo está corrompido por uma fé que não é fé. Uma fé que é crença. Uma fé que é crença. Eu aprendo muito com Paulo Júnior. Eu gosto muito dele.
Ontem eu tive a oportunidade de abraçar ele e falar: o Senhor é meu mentor. Agradeço muito por aquilo que você tem produzido neste Brasil, neste momento, pela palavra que você tem pregado. Eu sabia que a minha fé era na fé. E eu aprendi que a minha fé era uma crença. O que é crença? É você acreditar que Deus vai fazer. É você acreditar aquilo que o irmão falou, que a tua fé vai mover a mão de Deus, como ele fosse um mordomo no céu. Que a tua fé vai mover todas as coisas. Não. Tudo é possível ao que crer. Mas quem tem poder não é quem crê. O poder está em quem faz. Então, se eu começo a conhecer Deus, então o princípio da fé não é acreditar. O princípio da fé é o conhecimento de Deus. Então, quando eu começo a conhecer Deus, então eu passo a crer que Ele pode todas as coisas. E Ele vai fazer segundo a vontade dEle. Então, tudo é possível para mim que crê num Deus que pode fazer todas as coisas, segundo a sua vontade soberana. Essa fé é verdadeira. Essa fé te faz descansar. Essa fé faz você crer naquilo que você não vê. Realmente que está nas mãos do Senhor. E que, como Jó disse, bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos são frustrados. Jó conheceu a Deus, não mais nos montes, mas nos vales. Jó foi extremamente abalado nas áreas mais importantes da vida de um homem. No seu casamento, seus filhos, seus amigos, sua saúde e seus bens. Deus tirou todo o controle das mãos de Jó, para construir em Jó uma fé que nem ele conhecia. Porque quando ele foi totalmente desconstruído, ele disse: bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos são frustrados. Antes eu te conhecia de ouvir falar. E Deus já via Jó como um homem íntegro, reto e sincero. Só que Jó precisava conhecer quem ele era em Deus, sem nada. E Deus faz isso conosco. Ele o desconstrói, Ele tira o controle das nossas mãos. Isso é para quebrar o orgulho. O orgulho tem que ser arrancado do nosso coração. E uma das formas disso é entregar o controle da nossa vida para Deus. Não lutar com Deus. Deixar que Ele faça e descansar nele. Agora os meus olhos te veem. É isso que Jó nos ensina. Só que chega pessoas para a gente e diz assim, igual preguei na quinta-feira na Associação do Câncer, a CRAC. Tive a oportunidade ali de ministrar para evangélicos, católicos, espíritas e outras ideologias. Não tive tempo de conversar com todo mundo. E chegou uma senhora, uma mulher, perto de mim e falou assim: Maristela, você disse que não prega religião, que você prega Jesus, e que não existe placa denominacional, e Cristo está acima de tudo isso. Como que eu faço para viver isso? Eu falei: lê a palavra, conheça Jesus, vai para a palavra. Aí ela começou: mas eu vivo muitos milagres com Deus, eu recebo muitos milagres de Deus. Na minha igreja há muitos milagres, na minha igreja há poder. E falou o nome da igreja. E ela continuou falando: mas a minha casa está destruída, minha família é destruída. Olha que paradoxo, né? Quando ela falou o nome da igreja, eu falei assim: eu conheço a teologia da sua igreja, eu conheço a doutrina dela, e o desvio que ela tem no seu púlpito, que atraiu multidão para ela aqui no Brasil. Eu conheço o evangelho que atrai na sua igreja, o evangelho da prosperidade, da cura e dos milagres. Você viu tudo isso, né? Você recebeu. Como aqueles 10 leprosos, só um voltou, convertido, arrependido. Milagre e cura não muda a sua vida. O milagre não morreu por você na cruz. Não foi a cura que morreu na cruz por você. Não foi pela cura e nem pelas suas enfermidades que Jesus morreu. Foi pelas suas transgressões, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Mas nós continuamos enfermando,
O nosso corpo aqui é uma casa temporal. É nossa casa terrestre. Foi consumado já na cruz, está pronto o que vamos viver eternamente. Um dia não teremos mais dor. Um dia não haverá mais doença, não haverá mais morte. Está pronto, está consumado na cruz. E as pessoas pegam esse texto fora do contexto e embutem na cabeça de todo mundo que se ele não for curado, ele não tem fé, ou está em estado de pecado. Talvez sim, as duas coisas. Mas nem sempre é assim. Muitos servos do Senhor partiram doentes. Servos da Bíblia, homens de Deus, heróis da fé. Deus não vai curar todos. E palestrando e conversando com ela sobre isso, eu falei com ela assim: olha, o maior milagre na sua vida é a sua família restaurada, é o teu casamento restaurado. Esse é o maior milagre. Para você conseguir isso aos pés do Senhor, você precisa conhecer a palavra. Por exemplo, uma mulher submissa, ela destrói sua casa. É uma tragédia para os filhos. Um marido que não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, que não a honra, que não a cuida, que não cuida dela, que não protege ela, que não provê materiais para ela edificar a casa com sabedoria, esse marido, a oração dele, Deus nem ouve, é interrompida. Se nós não estudamos a palavra, se nós não ensinamos a palavra aos nossos filhos nos desonram, não nos respeitam, e eles perdem promessa de Deus na vida deles. Se nós não aplicarmos a palavra na nossa vida, nós como funcionários não trataremos nossos patrões como se fosse o nosso Senhor, não faremos para Ele como se estivesse fazendo para o nosso Deus. Dá tudo errado na nossa vida mesmo. Sem profecia o povo se corrompe. Sem a palavra de Deus o povo se corrompe. E conversei isso com ela, ela entendeu. Sabe o que ela disse? Eu sou uma mulher muito submissa, meu marido sofre muito comigo. No momento de feminismo é difícil falar sobre submissão, né? Então uma onda entre adolescentes agora, que a Bíblia é machista. Olha, Jesus dá tanto valor para a mulher. Jesus quebrou paradigma ao conversar com a samaritana. Nós somos iguais perante Deus. Não há diferença entre homens e mulheres diante de Deus, mas há uma hierarquia. É uma hierarquia maravilhosa. Como é maravilhoso quando nós mulheres entendemos que esse fardo de dar a última palavra em casa não é nosso. Nós estamos postas por Deus para auxiliar os nossos esposos. O que é submissão, amadas? É abrir mão do nosso desejo de controlar os nossos maridos. Está em nós, né? Essa vontade de dar a última palavra em casa. Mas Deus tirou isso das nossas mãos. Isso é do esposo. Mas isso aí a mulher também, como diz a Marta sabiamente, não é dizer que a mulher vai ficar omissa e fechar os olhos enquanto o marido bate a cabeça na parede e vai errando uma coisa atrás da outra. Não! Nós estamos pedindo sabedoria a Deus para chegar com os nossos esposos, para auxiliá-los. Meu bem, não vamos fazer isso agora não. Vamos esperar mais um pouco, vamos orar. Meu bem, não faz essa compra agora. Meu bem, mas com sabedoria. Com sabedoria. Se ele ouvir, glória a Deus. Quem sabe vocês acertam juntos. Mas se ele não quiser ouvir, e você está vendo que vai errar, deixa errar. Deixa errar. Até que ele aprenda que você foi colocada por Deus para estar do lado dele, não para ser capacho. Homem não é chefe, quem tem chefe é tribo de índio. Mulheres têm que ter líderes em casa. E esses líderes são formados por Cristo, porque Cristo é o cabeça do homem. É muito difícil a submissão de uma mulher para um homem que não tem Cristo como cabeça, que na verdade tem a Bíblia na mão, mas longe do coração, e usa a Bíblia como um Hitler, como um ditador. Você tem que lhe obedecer, mulher. A Bíblia manda sem obedecer, mulher. Está totalmente errado. Não é por aí não. Não é isso que Deus fez não.
A submissão é uma coisa maravilhosa e traz cura, traz saúde para a nossa família. Homens que não têm a submissão da mulher, não é você que vai requerer isso dela. Como eu disse, é algo que a mulher oferece ao homem quando ela é submissa a Deus. Se ela não é submissa a Deus, marido, põe o joelho no chão, põe a boca no pó. Deixa Deus forjar a imagem de Cristo em você, para que essa mulher veja Jesus na sua vida. Para que ela veja Jesus na sua vida. Meu primeiro marido foi salvo. Eu era uma mulher insubmissa, rixosa, casei aos 17 anos de idade, sofri muito naquele casamento, desviei do Senhor, saí da igreja, uma tragédia. Mas quando eu voltei para o Senhor, aquele marido viu Jesus na minha vida. Ele viu o fruto do Espírito Santo na minha vida. Em 3 meses, Deus gerou ele para a salvação. Nunca pisou na igreja. E ele faleceu. Eu estava com 21 anos de idade, fiquei viúva. Mas ele viu Jesus na minha vida. Por isso a importância de viver no seu lar, amando como se fosse a última vez, pedindo perdão como se fosse o último dia. No dia que meu marido foi assassinado, naquela manhã, eu estava aborrecida com ele. Ele acordou para trabalhar, olhou para mim, eu estava na cama, eu olhei para ele. Eu louvo muito a Deus pelo que o Espírito Santo fez no meu coração naquela hora, que só o fruto dele poderia ter feito isso, não deixar entulhar nada no meu coração. Ele olhou para mim e disse: amor, eu te amo. Eu falei: amor, também eu te amo. E sorrimos um para o outro. Foi o último sorriso, foi o último amor, eu te amo. Naquela tarde ele foi assassinado. É assim, amado, nossa vida precisa ser assim, viver um dia por vez. É isso que Deus quer fazer conosco, ensinar isso para nós. Mulheres que chegam também vindo de um evangelho falso, como uma, por exemplo, me ligou, mas eu preciso muito conversar com você, descobrir porque que minha vida está toda errada. Eu já acompanhava ela há tanto tempo, né? Ela era de outra igreja. Eu falei: vem aqui, vamos conversar. Ela está assim: descobri porque meu casamento deu errado. Aí ela separou, casou com outro, separou, voltou para o marido. Uma confusão na vida dela, sempre uma confusão, uma depressão, uma pessoa amargurada. Descobri. Você descobriu? O que foi? Maldição hereditária. E eu escutei a Neuza Etioca falando, pregando, ensinando, e eu descobri que tudo na minha vida é errado por causa dos meus espíritos familiares, espíritos malignos familiares. E eu vim aqui para você quebrar a maldição. Eu falei com ela assim: olha, você terceirizou a culpa? Você terceirizou o pecado? Não, Maristela, está lá em Êxodo 20. Que Deus visitará a maldade do pai aos filhos até a 4ª geração. Você ouviu isso? E o contexto disso? O falso evangelho tira o texto do contexto. Falei: minha amiga, Deus está dizendo que vai visitar sim a maldade dos pais aos filhos até a 4ª geração, num contexto de idolatria. Israel não estava, os pais não estavam ensinando os seus filhos que o único Deus era o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó. E as novas gerações estavam se esquecendo de Deus, até chegar nesse ponto que chegou Jeremias. Uma nação apóstata, de filhos que não ouviram seus pais ensinarem sobre Deus, herança que não foi passada, herança espiritual. É disso que Deus está falando. A idolatria sim traz prejuízo mesmo nas gerações seguintes. Quando nos esquecemos de Deus, toda a nossa geração é prejudicada. Não conhecem a Deus. Quem nasceu no Evangelho há 20 anos, 25 anos, não tem um risco muito grande de não conhecer o Evangelho verdadeiro. Nem as músicas cantadas dentro desses 20 anos são verdadeiras. A maioria delas não são. São antropocêntricas, são triunfalistas, que louvam um Deus que dá tudo, que já falei quem é este Deus. Mas
Mas esse mesmo texto foi dizendo para ela, fala que Deus visita em milhares aqueles que o amam e o obedecem. Por que não fala do texto inteiro? Nessas teologias de batalha espiritual. Esse movimento que entrou no Brasil há 30 anos e contaminou nossas igrejas. E foi pegando para ela Jeremias, Ezequiel 18, que o pai não levará a maldade do filho, o filho não levará a maldade do pai, cada um morrerá pela sua iniquidade. E o Senhor diz, nunca mais diga em Israel, se os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos vão esbotar. Não vai. Você come doce, teu filho tem cárie, nunca mais diga isso. E o apóstolo Paulo vai lá na frente e ratifica, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu falei com ela, minha irmã, eu te conheço. Você é uma mulher insubmissa desde quando casou. E tem mais coisa aí que está oculta e você pode me dizer. Nós vamos sim, arrancar esse pecado do teu coração agora. Você vai confessar ele. Não vamos culpar os teus avós, nem culpar teus pais, não. O que acontece dentro das nossas casas é repetição de erros. O filho vê o pai, que o pai viu o avô. A filha vê a mãe, que a mãe aprendeu com a avó. Isso vai se repetindo. A ira, os vícios, são consequências daquilo que fazemos, daquilo que escolhemos. Que hipocrisia, o pai e a mãe dizer, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ensina o filho a não mentir, mas mente com o telefone na frente do filho. Eu conheço filhos que ouvem pais, mães ministrando, pregando a palavra de Deus, sentados e conhecem quem são seus pais em casa. Isso que é provocar a ira dos filhos. Nós lidamos com o ministério de adolescentes. Adolescentes não suportam hipocrisia. Os maiores evangelizadores chamam-se pai e mãe. Não é pastor, não é professor, é pai e mãe. Você pode mandar teu filho para retiro, para congresso, para acampamento, para o que for, mas ele tem que chegar em casa e ver o exemplo. Nós somos evangelizadores dos nossos filhos. Foi isso que Israel perdeu. Quando cessa a profecia, altares são levantados e há ídolos no coração. Quando não há Deus falando, o povo faz bezerro de ouro para adorar. É o que está acontecendo no coração dos nossos filhos, cheio de ídolos no coração deles, sem referências, perderam referência. Aí ela começou a dizer, Maristela, eu casei com esse homem contra a vontade dos meus pais. Meus pais falaram, meus pais não me abençoaram e eu desobedeci a eles. E eu fui para o namoro na desobediência. Nesse namoro eu engravidei e eu abortei. E eu culpei os meus pais. Eu tenho ódio dos meus pais. Queridos, o diabo precisa de alguma maldição hereditária no coração desse? Precisa de macumba, de magia negra? Não precisa disso não. Que está ao derredor. Se ele achar a brecha, ele vai devastar a sua vida. Você entende o perigo de um falso evangelho? As pessoas não mudam. Elas vão para suas campanhas, para suas batalhas, para os seus atos proféticos, mas não mudam. Oramos, ela chorou, ela compreendeu que ela precisava pedir perdão aos pais. Lembra-te onde caiu, volta e arrependa. Lembra, volta e arrependa. Essa é a mensagem para a igreja de Laodiceia. Não tem mágica. Pessoas procuram a gente solução. Não tem solução se você não partir da sua consciência transformada. Que o Espírito Santo vivifique o seu espírito. Tira o véu da tua mente para enxergar o evangelho verdadeiro. Tem muito despertando nessa hora. Despertando de doer os olhos, porque viveu sobre trevas dentro de igrejas, que quando vê a luz dói, mas dói. Maristela, eu não acredito que eu vivi 30 anos dessa mentira. É isso que nós temos ouvido, né, amor?
30 anos, 20 anos em trevas. A Bíblia em casa, mas longe do coração. A segunda coisa terrível, capítulo 8, verso 11: e curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Coisa terrível é dar um diagnóstico favorável para uma doença grave. É a mesma coisa eu entrar no consultório do médico, ele ter a minha imagem, a minha ressonância de um câncer, e aí dizer para mim: Maristela, não tem nada, e passar para mim antigripal. Terrível coisa é dar um diagnóstico favorável para um câncer do pecado. Isso é para nós que pregamos a palavra, que ensinamos nas classes dominicais, que estamos discipulando. Você que está evangelizando, pessoas que você conhece, está vendo o pecado na vida dela. E nós estamos pregando mensagens de autoajuda, mensagens que massageiam o ego. Porque o interessante é você vir para o culto para sair feliz, com as músicas. Hoje o louvor toma conta dos nossos cultos. E como o louvor tem poder para deixar a pessoa feliz, porque libera endorfina, faz a pessoa sentir bem, levantar a mão, chorar, adorando um Deus, mas tão longe do coração. Adoração é muito diferente do louvor. O louvor verdadeiro só pode vir de um adorador. O adorador adora a Deus por aquilo que Ele é. Muitas vezes louvamos por aquilo que Deus tem para nos dar. Levantamos as mãos para querer aquilo que Deus tem para nos dar. E as músicas que fazem sucesso são essas músicas que Deus vai te dar. Que a vitória já chegou, que a conquista é sua, que você é precioso, que você é raridade, que você é valoroso. É isso aí. Terrível coisa é fazer isso diante do pecado, da situação que estamos vivendo hoje. Deus quer que nós demos nome ao boi. Nós estamos contextualizando o Evangelho de Cristo para ficar mais agradável aos nossos ouvidos, contextualizando para ficar mais suave. E quando o pregador prega contra o pecado, quando ele prega contra o pecado, quando ele expõe o pecado para levar a igreja ao arrependimento, muitas vezes nós somos taxados de fundamentalistas. Essa mensagem não é bem-vinda. Não querem essa mensagem. Por isso que eu prego uma vez só na maioria das igrejas. Na maioria das igrejas. Para nós compreendermos a graça maravilhosa de Deus, nós temos que entender o quão grave, severo e devastador é o pecado. Igreja, o pecado foi a enxada que abriu as nossas sepulturas. Nossas sepulturas estão abertas por causa do pecado. Se nós não formos para Cristo, receber Cristo como nosso Senhor, Salvador, não temos a justificação deste pecado que nos leva para a morte e morte eterna, nós nunca vamos entender a graça de Deus. Ele nos amou mortos em nossos pecados e delitos. Éramos filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo. Andávamos segundo a nossa carne, afastados de Deus. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, deu o seu Filho por nós. E o seu Filho por nós tomou a nossa transgressão sobre ele. E Deus tirou a justiça do seu Filho, justo, cordeiro, puro, perfeito, imaculado, um Deus da cruz. Tirou a justiça dele e pôs em nós. E nos justificou. E essa graça que nos salvou é a graça que vai continuar nos transformando. A fé que salva é a fé que transforma. Por isso que há tantas falsas conversões dentro de igreja, porque não há transformação. Há muita informação, há muita gente conhecendo Bíblia, mas não conhece a Deus. A Bíblia está na ponta da língua, mas muita informação
sem transformação. O que o Evangelho verdadeiro nos leva é para a transformação de mentes. O arrependimento transforma a nossa mente, transforma a nossa vida. Não éramos mais, éramos, mas não somos mais. Estávamos longe, mas não estamos mais. Aí fica agora para lutarmos contra os atos pecaminosos, que a natureza nossa pecaminosa existe. Ela foi crucificada na cruz também. E nós podemos vencer o pecado, porque o pecado que nos condenou já está em Cristo, já acabou, foi anulado, a dívida rasgada. Ele nos remiu, Ele foi o nosso remidor. Ele nos tirou da nossa servidão, da escravidão, e nos trouxe para o reino da sua luz. Nós temos uma natureza para vencer, e precisamos abrir os olhos para isso, e precisamos dar nome aos bois. Adultério é pecado, fornicação é pecado, pornografia é pecado, relações homossexuais é pecado, suborno é pecado, sonegação de impostos é pecado, mentira é pecado, saber o bem que tem que fazer e não fazer é pecado. Precisamos nos arrepender, igreja. Essa palavra é urgente para nós, para que a nossa aliança seja restaurada com Deus. O que Ele fez na cruz foi muito caro, não podemos pagar, não podemos tornar essa graça maravilhosa uma graça barata, que eu posso viver uma vida com estilo de vida ímpio. Tenho vergonha de dizer que sou evangélica, eu nem digo isso mais, eu sou de Cristo. Tenho vergonha. Eu converso com ateus, com desigrejados, que eu falo com eles, vocês estão certos. Eu falo com o ateu, o Deus que você odeia, eu também odeio. Esse Deus que você não crê, eu também não creio nele. Você está certíssimo. Você só precisa conhecer o Deus verdadeiro. Mas através de quem? Como? O mundo não lê Bíblia, o mundo lê você. Precisamos voltar, igreja, voltar ao arrependimento. E a terceira e última coisa terrível que Jeremias trata com esse povo, no verso 13: certamente os apanhará, diz o Senhor, já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. Coisa terrível é sermos plantação de Deus e não darmos frutos. Coisa terrível é Jesus passar por aquela figueira cheia de folhas, linda, e a figueira tem uma característica muito particular. Primeiro ela dá o figo, depois ela dá as folhas. Quando tem folhas, denuncia que ela está cheia de figos. Aquilo ali foi profético que Jesus fez. Ele estava com fome. Ele foi até a figueira que denunciava estar cheia de frutos. Quando ele chegou nela, era uma figueira falsa, inútil, não havia figos nela. E ele amaldiçoou aquela figueira. Da mesma forma, em João 15, eu sou a videira verdadeira, aquele que está em mim dará muito fruto. Se eu estiver em vós e vós em mim, dareis muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas há varas que parecem estar na videira, e a palavra de Deus fala em João 15 que essas varas que não dão fruto serão cortadas e lançadas ao fogo. Há muitas varas no meio da videira que não estão enxertadas, parecem estar, levam uma vida superficial, não tem fruto nela, porque só podemos dar fruto, e bom fruto, se tivermos em Cristo. Fora de Cristo não há fruto. Fora de Cristo as obras são como trapos de imundícia, são inúteis. Em Oséias
para exemplificar mais esse texto, Oséias, no capítulo 14, diz assim: Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Efraim é uma tribo, e Efraim quer dizer frutífero. Sabia disso, Efraim? Efraim é frutífero. E essa tribo estava produzindo seus frutos fora de Deus. Estava buscando, colocando as suas esperanças naquilo que eles faziam. A sua força, a força daquela tribo, não estava em Deus. O que Deus estava falando, que falar em volta, porque eu sou o seu fruto. A sua frutificação está em mim. Igreja, tira a esperança que você colocou em qualquer coisa. Tira a sua esperança disso. A sua esperança está em Cristo Jesus. A esperança da igreja é Cristo Jesus. A nossa esperança é Cristo Jesus. O nosso fruto só vem se estivermos em Cristo Jesus. E muitas vezes achamos que frutos são feitos. O fruto é o fruto do Espírito Santo na tua vida. Na videira você produz amor, bondade, fidelidade, temperança, domínio próprio, mansidão, benignidade, alegria, paz. Este é o fruto. E através deste fruto, que vem da seiva da videira, que vem de Cristo, e naturalmente você produz, sem esforço. É em Cristo que fazemos isso, porque sem Ele não podemos fazer nada. Esse fruto é produzido, e através desse fruto há obras. Aí há obras. Obras produzidas por uma motivação pura, genuína. Como eu fui contaminada pelo falso evangelho, eu comecei a ficar muito temerosa para tudo que eu fosse fazer no reino de Deus. Eu comecei a consultar o Senhor no meu coração e me examinar, fazendo algumas perguntas. Para quem eu estou fazendo isso? Para qual propósito eu estou fazendo isso? Será que é para mim ser reconhecida? Será que é para mim ser vista? Será que é para mim agradar alguém? Essas perguntas têm que ser feitas no nosso coração. Porque o fruto da videira, ele não precisa ser reconhecido, ele não precisa ser visto. Ele é para o reino de Deus. Ele é eterno. E o fruto eterno produz obras eternas. Precisamos ser, sim, plantação frutífera nas mãos do Senhor. E nós temos a potencialidade do Espírito Santo dentro de nós para sermos essa plantação frutífera. E que possamos dar esse fruto a começar na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos cônjuges, na nossa casa, nossos pais, irmãos. Esse fruto precisa ser produzido em nós, para que haja salvação na nossa casa. Que possamos voltar, igreja. Deus avisou esse povo, alertou esse povo. O juízo estava sobre este povo. Nós iremos passar, sim, estamos passando pela disciplina do Senhor. Mas que vocês possam estar em Cristo, com as suas mentes guardadas em Cristo, sem temer nada. Sem temer nada. Porque aqueles que estão do Senhor, o Senhor os guarda, o Senhor os livra. Ele é o nosso rochedo forte, Ele é a nossa fortaleza, é o nosso esconderijo. Que possamos descansar nele. Saímos daqui ansiosos, com o coração sedento por Ele, pela fonte de águas. Em Jeremias mesmo fala: meu povo trocou a fonte de águas vivas por cisternas rotas. Que possamos voltar para as fontes de águas vivas e beber da água, a única água que dessedenta a sua sede. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Que Deus possa nos abençoar, curar o nosso coração, curar a ferida do seu povo.